bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo do quadro Café com Música. Eu sou a Dani Dezembro, do canal Posso Tocar, e aqui nesse quadro, onde nós preenchemos as lacunas da sua formação musical, para que você fortaleça o que você já sabe, para que você domine coisas que ainda não sabe, então que você aprenda a otimizar o tempo e os resultados que você alcança com o seu estudo musical, para que você se veja sendo capaz de tocar cada vez músicas mais elaboradas, 10 vezes mais rápido no teu instrumento. Por isso, o tema que eu escolhi para o nosso bate-papo aqui hoje é o seguinte: o que te falta para realmente ter um estudo musical que seja bacana, que seja eficiente e que seja todo dia? Por quê? Esse tema que eu escolhi aqui é baseado numa situação muito recorrente entre os estudantes de música, entre quem está iniciando a sua jornada de aprendizado na música. O que acontece? Um dia você vai estudar e é super legal, rola, você percebe que foi bacana, que fluiu, e aí de repente no dia seguinte você vai estudar e tá uma caca. Não rola, tá um desastre. E aí você pode perguntar: e daí, Daiane? Normal isso, uai, acontece isso. Um dia tá legal, outro dia não tá, vou fazer o quê, né? Paciência, espera um terceiro dia e vamos que vamos. Acontece que isso não é tão paciência assim. A gente tem que conversar sobre esse tema, porque ele precisa ser observado e compreendido. Quando nós enfrentamos uma inconstância da qualidade do nosso estudo musical, isso se repercute na nossa qualidade de desenvolvimento instrumental, porque nós estudamos para colocar a mão na massa e para conseguir alcançar cada vez mais o nosso domínio. E daí tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue. Então isso não é legal. E isso precisa ser pensado, ser conversado, e isso precisa ser entendido como uma situação que está revelando 3 pontos ali que estão carentes na tua forma de compreender o seu estudo musical. Existem 3 situações que estão ali ficando em defasagem. Que situação são essa? Te falta uma organização pessoal. É a primeira coisa. Quando a gente vai para o estudo musical, nós temos que ter uma organização pessoal diante desse estudo musical. O que significa essa organização? Isso significa aquele comprometimento, aquela disciplina que nós assumimos de estar ali, naquele horário, naquele dia, conforme a gente estabeleceu que seria o nosso horário, o nosso dia de estudo. Então você tem um comprometimento com aquilo que você quer alcançar, e esse comprometimento te dá um sentido de propósito. Você sabe por que você está ali, porque você sabe aonde você quer chegar. Esse comprometimento que estabelece um propósito é o que mantém a tua motivação e é o que desenvolve a sua disciplina. Porque a disciplina do estudo musical, galera, ela não surge do nada e ela não está conosco desde sempre. A música propicia esse desenvolvimento desse importante hábito que é a disciplina. Nós aprendemos a estar cada vez mais disciplinados e comprometidos com o nosso estudo musical, porque nós vamos entendendo como ele deve acontecer, como ele deve ser desenvolvido, como ele deve ser, qual o caminho que ele deve percorrer para que ele alcance o nosso alvo final, que é tocar aquela música X, aquela música Y, que é dominar o nosso instrumento, que é conseguir fazer aquelas técnicas no nosso instrumento. Então isso mantém a nossa motivação e isso, a gente desenvolve a nossa disciplina. Mas nessa questão de organização pessoal também, nós precisamos ter cuidado com uma importante situação, que é o gerenciamento do nosso tempo. Nós precisamos aprender a gerenciar o tempo que a gente tem disponível para estudar. Primeiro a gente tem que aprender a gerenciar o nosso tempo do dia a dia em geral, porque nós temos tantas atividades e aí a gente organiza e começa a conseguir gerenciar, organizar o nosso tempo e deixa de procrastinar, porque tempo é aquilo que a gente prioriza. Tempo é prioridade. Quando a gente fala que não tem tempo, é porque nós não estamos priorizando aquilo. Então, quando a gente não tem tempo para ir ao mercado, ou nós não temos tempo para ir visitar um amigo, ou nós não temos tempo para praticar o instrumento, na verdade, nós não estamos priorizando aquilo. E a partir do momento que a gente começa a trazer essa prioridade advinda de uma consciência, de uma vontade e de um alvo, né, que deu o teu propósito, você está mirando naquele alvo, então você tem um propósito, você começa a priorizar, você deixa de procrastinar e gerencia o seu tempo ali. Mas uma vez que você gerenciou esse seu tempo para estar ali, naquele momento,
isso demanda uma outra questão que a gente vai falar para frente, que é o gerenciamento do tempo de estudo, na hora que você está com o seu instrumento na mão. A gente tem que aprender a gerenciar aquela 1 hora que seja que você está ali, entendeu? Primeiro, nós temos que aprender a gerenciar um horário, incluir esse horário no nosso dia a dia, mas depois a gente tem que aprender, e acho que isso é o ponto melhor e mais essencial e mais crucial ainda, aprender a gerenciar esse tempo interno aqui do teu estudo musical. E é importante que a gente converse muito sobre isso, é importante que você saiba como organizar isso, mas nós vamos falar disso daqui a pouco, mais pra frente, porque antes, uma condição que é primordial para que você consiga ter essa organização pessoal, ter essa pontualidade, essa disciplina e esse aproveitamento desse tempo que você está ali, é você ter o seu cantinho de estudo, o seu cantinho da música, a sua sala de estudo, a sua sala de aula, de estudar, de aprender. Porque nesse processo de organização pessoal desse espaço, você remove a barreira das distrações. Nós precisamos estar concentrados no estudo musical. Então, não ter barulho, não ter ninguém falando com a gente, não ter pessoas incomodadas que nós estamos fazendo um barulho e incomodando elas, não ter um celular tocando o tempo todo. Todas essas distrações precisam realmente ser removidas para que a gente possa mergulhar fundo e saber aproveitar e gerir aquele tempo que está ali, essencial para que nós dominemos a nossa habilidade instrumental e a nossa habilidade musical. Agora, a gente só consegue ter esse foco e essa concentração se nós eliminarmos ao máximo, se não todas essas barreiras de distração. Por quê? Se a disciplina é algo que a gente vai construindo com o tempo, a concentração também é. A música também propicia esse desenvolvimento da concentração. Você que já está há um tempo estudando sabe que funciona assim. Nossa concentração vai aumentando. No começo, não é tão fácil estar concentrado o tempo todo. A gente se concentra por alguns minutos e se perde. Então, se esse é o seu caso, eu já te trago uma dica. Existe uma técnica de estudo, é uma das técnicas indicadas para os estudantes, que funciona como um aliado para te ajudar a desenvolver esse foco e essa concentração. É a chamada técnica Pomodoro. Ela foi desenvolvida por um italiano chamado Francesco Cirillo. Enfim, essa técnica ela se baseia na ideia do seguinte, de uma imersão, de um foco. Você fica um tempo focado, totalmente focado, não se permite sair desse foco, não se permite desconcentrar. Mas é um tempo preciso, você marca no relógio, você fica 25 minutos focado. Se tiver vontade de pensar em outras coisas, resolver outros problemas no meio disso, você corta, você bloqueia e você fala, agora não, ainda falta um tempo, eu vou manter meu foco aqui. E você fica esses 25 minutos focados. Então, você para e descansa 5 minutos. Desfoca por 5 minutos, vai fazer outra coisa, sai, conversa, responde uma mensagem, mas é 5 minutos também marcado no relógio. E assim você vai desenvolvendo seus ciclos de estudo por períodos de 25 minutos super focado, 5 descansando. 25 minutos super focado, 5 descansando. Se você tiver mais tempo para iniciar mais 1 hora de estudo, vai ser da mesma forma, 25 focado e 5 descansando. Essa técnica Pomodoro, ela pode te ajudar se o seu caso, nesse momento, é de estar sentindo uma dificuldade nessa organização pessoal por uma dificuldade de concentração, porque a concentração ainda não foi desenvolvida, tá bom? É uma dica para você. Agora, existe um outro ponto. Eu falei que são 3 pontos aqui que precisam ser cuidados. O primeiro é a organização pessoal. O segundo é a organização musical. O nosso estudo, ele tem que partir de uma organização musical. E agora começam estratégias que a gente precisa realmente ajudar. Eu preciso realmente te ajudar a incorporar essa consciência, essa forma de entender o estudo musical e de aplicar isso no seu dia a dia. Por quê? Porque nós precisamos saber quais são as prioridades daquele nosso estudo. Não é simplesmente chegar e picar cartão e estudar. Eu preciso estudar todo dia, então eu vou estudar. Eu vou aqui sentar e vou estudar. E vou fazer aquele estudo papagaio, aquele estudo mecânico, repetitivo de quem pica cartão porque tem que fazer, sabe que tem que fazer, então faz. Não é bem assim.
Nós precisamos saber quais são as prioridades daquele estudo. A gente precisa saber o que vai estudar naquele dia. O que você tem que estudar naquele dia? Como que você vai gerenciar, inclusive, o repertório que você tem que estudar? Surgem muitas dúvidas do pessoal quando está estudando de como que eu organizo a minha rotina de estudo. Como que eu faço? Eu estudo, é melhor, eu tenho muita coisa para estudar, então é melhor, por exemplo, eu dividir um dia eu estudo apenas técnica, eu estudo exercícios técnicos. No outro dia eu vou estudar repertório, as minhas músicas. No terceiro dia eu vou estudar leitura musical, eu vou desenvolver leitura. O que está ali no meu estudo, dentro do meu leque de coisas que eu tenho ali, eu vou estudar o que se remete à leitura musical. No quarto dia eu vou dedicar ao estudo da teoria e da harmonia. Eu separo assim por dias, Daiane. Como que eu faço? Porque é tanta coisa. Como eu gerencio o tempo interno do meu estudo musical? Esse é um ponto crucial. O que eu vou estudar e como que eu vou distribuir esse estudo ao longo de um dia, de uma semana, de um mês todo de estudos. Quando você pensa isso e se questiona isso, você tem que ter clareza de que a resposta para isso está na clareza dos seus objetivos com aquele estudo. Quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos e qual é a meta que você quer alcançar diante daquele estudo. Então, para saber como que você vai direcionar, como que você vai colocar aquilo na tua semana, você tem que saber exatamente o que você está buscando resolver em cada um. Se nós não temos clareza de metas a curto, a médio e a longo prazo, a gente fica patinando no emaranhado de coisas para estudar e fica se sentindo sufocado, fazendo um pouquinho de cada coisa, mas não sentindo que você consegue dar conta de tudo o que você tem para fazer e não consegue progredir em tudo que você tem para fazer. Conforme nós estamos avançando no nosso desenvolvimento musical, o nosso repertório, as nossas metas aumentam. Nós vamos tendo mais coisas para dar conta. E se a gente não tem clareza do que eu quero alcançar ali, você fica realmente patinando, perdido, se sentindo sufocado. E o pior, você não consegue estabelecer estratégias para alcançar um aproveitamento de cada uma daquelas coisas. Porque quando a gente tem uma clareza da prioridade, do que eu tenho que fazer, de qual é a minha meta, eu seleciono as estratégias que eu vou usar para alcançar aquilo. É somente quando eu tenho essa clareza que eu consigo selecionar essas estratégias para distribuir isso de uma maneira igualitária, de uma maneira progressiva, de forma que as minhas metas de curto prazo, que é o que eu vou fazer hoje, se desemboquem na minha meta de médio prazo, que é o que eu vou alcançar depois no final de uma semana com isso. E essa meta de médio prazo se desemboque ainda na meta maior, de longo prazo. Por exemplo, dentro de um mês. O que eu vou resolver dentro de um mês todo, dentro de 30 dias, o que eu vou ter alcançado aqui. Então, o nosso olhar, ele vai saindo do micro para expandir para o macro, em termos de alvo, de conquista. Agora, nós só conseguimos fazer isso quando nós temos clareza das metas. E como que nós vamos ter clareza de metas, Daiane? Nós só conseguimos ter clareza de metas quando temos maturidade musical. Porque a gente consegue se posicionar diante de um repertório com muita lucidez para saber o que eu tenho que alcançar nele, o que eu tenho que dominar nele. E aí, você tem dois caminhos para isso. Se você tiver um excelente professor do seu instrumento, ele vai direcionar essa meta para você. Ele vai falar exatamente, você tem que alcançar isso aqui, ó. Seu foco, seu objetivo nessa semana é resolver essa questão. Mas se você não tiver um professor tão perspicaz, tão detalhista assim com você, te ajudando a traçar essa rota do seu estudo musical, ele vai simplesmente falar assim para você, ó, melhora essa música, estuda em casa, isso aqui tem que melhorar. Ele às vezes pode até te falar uma correção genérica, ele pode falar assim, ó, melhora o ritmo, não tá legal isso aqui não, você ainda tá engasgando muito. Mas são direcionamentos genéricos, muito gerais, não estão esmiuçados, específicos. E aí você vai para casa e começa a fazer aquele estudo papagaio, que é aquele estudo que você
repete, errou. Começa de novo, repete, errou. Para, começa de novo, repete, erra, para, de novo. E você fica nessa tentativa até que você acerta. Mas é um tipo de estudo cíclico, papagaio, repetitivo, que está gerando automatismos em coordenações erradas. Em coordenações que você faz 10 repetições erradas, você repete 10 vezes errado. Aí na 11ª você acertou. Até que enfim consegui. O que você gerou no seu cérebro foi um automatismo das 10 vezes erradas. Você não gerou o automatismo de uma correta, porque foram 10 repetições erradas e apenas uma correta. Não podemos ter isso. Você precisa ter maturidade musical para não ficar dependendo sempre de o professor te ajudar o tempo todo. Você precisa ter condições de se autocorrigir. Você precisa ter condição de olhar para a música e saber, não, isso aqui não está certo. Então, a minha meta hoje é conseguir dominar isso daqui. Eu preciso dominar esse dedilhado sem perder o pulso. Ok, então minha meta é só isso aqui. E aí você vai... Que estratégia que eu vou usar? Você define uma estratégia para conseguir alcançar isso nessa música. A partir dessa visão pontual em uma música, você expande para o repertório todo que você tem. Aí você fala, eu preciso estudar 3 músicas aqui, onde o trabalho é de técnica pura, eu preciso avançar a técnica. Esse aqui já não, isso aqui é para me ensinar a desenvolver um olhar mais harmônico, eu preciso conseguir fazer aqui transposição, eu preciso trabalhar outras questões aqui do ponto de vista harmônico com esse repertório. Aqui é para improvisação, é uma outra necessidade que eu estou tendo, mas eu preciso tocar as 3 juntas, porque eu diria uma coisa importante para você. Não é ideal que você toque um gênero, um estilo de repertório só por dia. Então você fala, como eu tenho muita coisa para estudar, então hoje eu me dedico a puro repertório. Amanhã eu vou me dedicar só aos exercícios de improvisação. E amanhã eu me dedico aos exercícios de harmonia. E depois de amanhã eu pego os exercícios técnicos. Quando você faz isso, tá ótimo. Porque você foca e imerge naquele dia e se concentra bastante nos objetivos que você tem que alcançar. Você vai tirar um ótimo resultado naquela habilidade. Isso não é o problema. O problema é o dia seguinte. Porque no dia seguinte, você não mantém isso que você fez. Você trabalhou intensamente uma necessidade musical, você educou o seu corpo com aquele tipo de repertório e no dia seguinte você engavetou ele na sua mente e no seu corpo, porque você começa a se dedicar com outro repertório. E aí você ensina o seu corpo, desenvolve as coordenações necessárias ali, beleza, perfeito. O problema é o dia seguinte, que você vai fazer um terceiro treinamento e já tem 2 coisas que não foram mantidas, não houve manutenção delas. Você engavetou. Então, esse tipo de estudo é um estudo que, a longo prazo, dá pouco resultado. Porque nós precisamos da constância e da repetição para que algo que tenha sido extremamente treinado e se dedicado ali, tenha tido resultado naquele dia, possa, de fato, ser automatizado. Para que ele possa, de fato, sair da sua consciência e entre na sua inconsciência, para que você consiga, de fato, tocar sem nem pensar como é que está tocando aquilo. Se a gente não repete, se a gente não mantém aquele estudo, não sai da consciência para a inconsciência. Nós ficamos o tempo todo tendo que pensar para conseguir fazer. Enquanto nós estamos pensando para conseguir fazer, nós ainda estamos aprendendo. A gente não aprendeu para valer. Nós estamos em processo de aprendizado. Porque tudo que a gente aprende para valer fica inconsciente, você não reflete mais. Você não precisa pensar como que você faz para trocar a marcha do carro, do câmbio ali no seu carro na hora que está dirigindo. Você não pensa isso? Você não precisa pensar como que você dá seta para virar. Isso é um automatismo. Você não precisa pensar como que você faz para pedalar, como que você faz para se equilibrar na bicicleta enquanto você pedala. Está automatizado. E é a mesma coisa. Então, nós precisamos de fato gerenciar o repertório que a gente vai estudar para que nós acomodemos um pouco de cada um diariamente. Se você não faz isso, o que você vai alcançar no final de uma semana da sua meta de médio prazo, provavelmente não era o que você planejava. Porque você não vai conseguir ter automatismo e vai se sentir realmente dominando aquilo tudo que você se dedicou tanto em cada dia. Por isso que você precisa ter clareza que organizar, gerenciar o tempo interno do seu estudo musical pressupõe
ter momentos diferentes do estudo. O professor Eric Raymond Pais é um professor de saxofone, ele tem um livro dele de saxofone, ele escreveu o Caderno de Saxofone da Yamaha, e ele cita uma sugestão de organização do tempo de estudo que é muito boa. Eu gostei muito e eu compartilho aqui. Ele fala que nós devemos ter no nosso estudo musical 4 momentos. E dentro desses 4 momentos, existem 4 expectativas diferentes. Você vai conduzindo um caráter diferente o seu estudo musical. Por exemplo, o primeiro momento é o do aquecimento. Então, você coloca exercícios ali, de técnica, geralmente, necessários para o teu aquecimento, para você ligar o motor da musculatura. Então, você vai fazer manutenção de exercícios que você já sabe e que são importantes para a sua técnica instrumental. Um segundo momento, você vai colocar ali repertório que você já está praticando. É o seu repertório de estudo, que você está gradativamente construindo e dominando. Cada dia você pega uma parte dele e vai estudando e vai dominando. Então, você pega esse período ali, esse segundo momento do estudo, para se dedicar em mais uma meta desse repertório. Depois tem um terceiro momento do estudo musical, que é quando você se abre para o repertório novo, para algo novo. Seja esse repertório música, ou um treino de improvisação, ou que seja um exercício técnico, não importa, mas é algo completamente novo. Algo novo que você vai estudar. É um tempo do seu estudo para abarcar isso aqui. E, para finalizar, um quarto e último momento, quarto e último caráter do teu estudo, que é o de tocar. Tocar repertórios que você já sabe, já está automático, que simplesmente flui, é para manutenção do teu repertório que você apresenta em público quando alguém te pede para tocar. Porque quando alguém chega para você e fala assim, toca alguma coisa para mim, você sabe tocar, poxa, que legal, toca alguma coisa para mim, você não vai tocar uma passagem de exercício de escala super virtuosística. A pessoa vai olhar para você e falar assim, legal, nossa, você toca bacana, mas toca alguma coisa. Ela vai querer que você toque alguma coisa legal, alguma música que ela está esperando. E aí você não vai tocar uma que você aprendeu apenas uma parte, porque ainda você está construindo ela. Você também não vai tocar uma que você é nova, que você nunca estudou. O que você vai tocar? Você vai tocar aquilo que você já sabe, aquilo que você tem confiança. Então você precisa manter esse repertório já aprendido. É legal essa distribuição do tempo, do caráter do nosso estudo musical, mas você tem que pensar que essa distribuição tem que partir de um gerenciamento do tempo. E do repertório que você tem, das metas que você tem para colocar. Se você tem 1 hora de estudo musical, como que você vai distribuir essa 1 hora para esses 4 momentos? O que vai te orientar para saber, eu fico 10 minutos na técnica, eu fico 20 minutos aqui na manutenção, eu fico 30 minutos aqui e não deu tempo de fazer mais nada ali. Como que você organiza? Não, vou mudar, eu vou ficar 5 minutos na técnica. Mas por que 5 minutos na técnica? Por que não ficar mais na técnica se é necessária para você e ficar menos no repertório novo? Ficar 10 minutos só no repertório novo. Você tem que distribuir e o critério para essa distribuição tem que ser a sua meta, a sua prioridade, a sua análise musical de o que você vai alcançar naquele momento. Lembrando que o seu estudo não é papagaio, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser analítico. Então você vai pegar todo esse grande repertório e vai minimizar ele e falar, eu vou construir isso aqui. Aí chega no dia seguinte, você faz manutenção disso e você vai evoluindo e vai vendo que as suas metas de curto prazo se transformam em metas de médio e se desembocam em metas de longo prazo de forma satisfatórias, para que você consiga essa organização musical que é essencial mesmo para mudar os resultados que você alcança, para te permitir evoluir sempre, caminhar tocando músicas cada vez mais elaboradas no teu instrumento, num tempo 10 vezes mais rápido. Você precisa aprender a gerenciar essas metas. E eu trago aqui uma dica para compartilhar com você, uma técnica chamada técnica Kanban. Ela é uma técnica que vem da cultura japonesa. Os japoneses, eles são conhecidos pela disciplina, pela extrema disciplina, pela pontualidade que eles têm. Então, dentro desse senso de organização natural da cultura japonesa, várias metodologias surgiram para ensinar e para ajudar as pessoas a se organizarem. E essa técnica Kanban, ela vem do ambiente das fábricas automotivas. E depois elas foram incorporadas no nosso dia a dia geral, porque o funcionamento dela é bem simples. Ela parte da ideia da gente utilizar cartõezinhos, tipo aqueles post-its.
com cores diferentes, porque a identificação da cor traz para você uma referência da etapa em que você está naquele momento daquele serviço ou daquela sua meta de estudo. Então, você pode utilizar esses post-its, você deve marcar, ó, aqui, marca, tome nota, sabe? Você selecionou, estabeleceu uma meta ali, usa a técnica Kanban no seu estudo, para que você deixe muito visual a gradatividade dos seus objetivos. Então, você marca naquela música, esse aqui, aquecimento, 5 minutos. Esse aqui, estudei a primeira frase, ok. A segunda frase, ritmo mais ou menos. Você vai marcando, mas vai atribuindo isso pelas cores. Então, a cor vermelha significa que não tá legal, você pode associar, se quiser associar com as cores do semáforo. Enfim, você escolhe as cores que você quer. Sabe? Post-its, tipo isso aqui mesmo. Que você vai marcando, associa com cores para identificar a etapa que você tá. Então, a visualização de uma cor, você pode escrever nela, mas você pode também só associar com a cor, que vai te remeter em que momento que você está. Eu, como gosto de ser muito detalhista, eu gosto de escrever. Eu, Daiane, anoto. É uma estratégia para que você se aproprie desse costume, desse hábito tão saudável e tão importante de ter clareza da meta e da prioridade do que você vai fazer ali. Porque existe ainda um terceiro ponto que está faltando no teu estudo musical para que ele seja proveitoso todo dia, que é a organização técnica. Já falei aqui da organização pessoal, já falei da organização musical e ainda tem o olhar da organização técnica. O que eu chamo dessa organização técnica? Que você precisa cuidar não apenas do teu estudo instrumental, mas do teu estudo musical. Você precisa incorporar dentro da sua caminhada, da sua evolução musical, exercícios instrumentais, a sua prática instrumental precisa, claro, porque é na hora que você põe a mão no instrumento que você vai transferir tudo o que você aprendeu, que você educou o seu corpo para ter consciência musical, você vai transferir para o instrumento. Então você precisa colocar a mão no instrumento. Só que eu acabei de falar, é na hora que você coloca a mão no instrumento que você vai transferir tudo que você educou o seu corpo e a sua consciência musical para essa transferência. E se você não educou o seu corpo? Você começa a patinar. Você começa a caminhar a passos muito lentos, porque o seu olhar fica focado apenas no conhecimento técnico que você tem. Então surgem as dificuldades naturais ali de domínio instrumental e você tenta solucionar isso com o seu conhecimento técnico. É uma grande lacuna do aprendizado, da educação musical isso. Muitos dos problemas que nós temos para solucionar na hora que a gente está tocando são solucionados com um conhecimento que está fora do instrumento. É um conhecimento musical, é um conhecimento que vem ali da nossa habilidade musical. Então a gente precisa se organizar para entender a linguagem musical. Nós precisamos ter dentro do nosso estudo, do gerenciamento do nosso estudo musical, aquele momento onde você vai nutrir o seu conhecimento musical, mas tem que nutrir ele no teu corpo, porque não adianta o cérebro entender. Não adianta, é o corpo que tem que entender. Enquanto o cérebro está entendendo, você está de novo trabalhando na memória consciente, naquele processamento consciente, onde você tem que pensar para conseguir fazer. Mas não é ali que o automatismo é gerado, não é ali que o aprendizado realmente se estabelece, especialmente quando nós estamos falando de uma habilidade. A música é uma habilidade. O aprendizado só se estabelece no automatismo, e o automatismo só se estabelece na memória inconsciente. Então a gente tem que educar o nosso cérebro, tem que entender, mas tem que gerar exercícios que vão estimulando o nosso corpo para que ele vivencie, ele incorpore e você não pense mais como que faz. Só faz. Você escuta uma sequência ali de intervalos, você reconhece. Mas como que você sabe que é esse intervalo? Aí você chega e fala... Aí você começa a tentar justificar o porquê que você sabe, então você começa a pensar e puxa tudo para a consciência. Mas você precisou parar e pensar para explicar para essa pessoa. Estava automatizado, você reconheceu, você vê uma sequência rítmica, o seu corpo faz. Ele não fica contando e pensando como que é. Ele vê a célula rítmica e ele faz e ele lê. Escuta uma melodia
e consegue achar as notas da melodia aqui, rapidinho escreve na partitura. Mas como que você faz tudo isso? Se você parar para explicar, você vai puxar tudo que está no inconsciente para a consciência. E aí você consegue explicar. Mas você não fez consciente, você fez porque você sabia. É o que está realmente incorporado. Então precisa de uma organização técnico-musical. Você tem que entender e você tem que ter a oportunidade de nutrir essas duas áreas, a área instrumental e a área musical, onde você tem que trabalhar as diferentes camadas de informações musicais, as camadas rítmica, melódica, harmônica da musicalidade, e andar isso em paralelo com a camada técnica. Ah, Daiane, mas e se um dia meu estudo é ótimo e um outro é desastre? Faz parte, uai. O que eu posso fazer? É natural para mim isso. Eu sempre fui assim. O que eu posso fazer? Acontece o seguinte: quando você tá tendo essa inconstância, você tá colocando o seu corpo para trabalhar contra você. Esse é o problema principal, sabe? Nós não podemos achar natural isso. Porque, claro, existe aquele momento, aqueles dias do seu estudo musical em que você tá mal. Que existe algum fator principalmente emocional. É um fator fora da música. Nós somos seres humanos, gente. Então, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades familiares, emocionais, afetivas, financeiras, problemas de saúde. Daí a gente não fica bem. Claro, nós temos essas épocas que tem esses problemas. E quando a gente está passando por uma fase dessa, geralmente o nosso estudo musical não rola. Não é legal. Porque a gente não tá com a mente boa para ter essa lucidez toda de estabelecer metas que eu fui falando até agora. Então, você não tem essa clareza na sua mente, você está focado, está angustiado, está preocupado. Quando acontece isso, é natural que você realmente tenha dias onde você só vai ter um estudo de manutenção. É quase como um estudo de papagaio, você vai tocar para manter o que você já dominava. É natural e está tudo bem. Tem que resolver essas questões que te angustiam, que são questões pessoais, emocionais, extramusical. São questões que você tem que resolver. Mas uma vez que resolveu isso, não é possível, você não tem que aceitar como natural que um dia, rola legal, eu consegui ter um alto aproveitamento, eu percebi que eu melhorei, e o outro dia meio que foi mais ou menos o meu estudo, meio que patinou assim, sabe? Não rolou, fiquei travado. Você precisa ter clareza de que todo dia você anda. E como que você vai ter essa clareza de que todo dia você andou? Quando você tem a maturidade e a independência musical para estabelecer uma meta e reconhecer que a estratégia que você usou para chegar naquela meta foi eficiente. Você não pode simplesmente ficar brigando todo dia com o seu instrumento. Não é natural. Isso é um sinal de que há uma grande defasagem na tua habilidade musical. Você está com um olhar focado só no instrumental. Não resolve. A maioria dos problemas não resolve. Então, o que isso significa na essência? O que você não está vendo na essência quando você aceita esse tipo de naturalidade, com essa inconstância dos resultados do estudo musical? Você não está vendo que você está perdendo um tempo precioso da sua vida, porque nós não temos tempo para jogar fora. Tempo é questão de prioridade. Você priorizou estudar o seu instrumento. E aí você jogou esse tempo, você está perdendo ele, você jogou ele para o ar. Porque você está ali tentando educar o seu corpo, mas está educando o seu corpo para os movimentos errados, está gerando automatismos e fazendo o seu cérebro trabalhar contra você. Porque toda vez que nós entramos num ciclo de repetição, seja essa repetição certa ou errada, não importa. Toda vez que a gente entra num ciclo de repetição, há uma substância, um isolante que o nosso corpo produz e que o nosso corpo joga sobre as nossas conexões neurais. Essa substância é a mielina e ela é disparada ali sobre cada movimento repetitivo. Essa mielina envolve as fibras nervosas do nosso cérebro e ela impulsiona a comunicação entre elas, a condução dos impulsos nervosos. Então, a frequência da mielina é proporcional à frequência da repetição. Você repete, o cérebro produz mielina e joga ali. Aí você repete de novo aquele movimento, ele percebeu que é um movimento que ele já fez, dispara mais mielina ali. E ela vai ficando cada vez mais espessa, essa camada de mielina sobre as fibras nervosas. E ela vai
facilitando a condução dos impulsos nervosos. Consequência, você vai gerando automatismo. Você vai memorizando, o seu corpo vai memorizando um movimento. E se esse movimento é errado? Você ficou um dia todo fazendo um movimento errado. No dia anterior você fez o certo, tua Milena fez o certo, mas no outro dia você fez o errado. Você está colocando o teu corpo e o teu cérebro para trabalhar contra você. Não é natural, não pode ser aceitável. Isso você tem que ter clareza. Todos os dias tem que ser dias positivos. Eu não estou falando que todos os dias você tem que aprender tudo que existe de música. Nossas metas são pequenas, são diárias, nossos progressos são constantes. Os nossos passos, nossos progressos são pequenos, mas são constantes, são diários. A gente não pode ter um dia que trabalhou, jogou mielina ali, porque o cérebro produz mielina independente da sua vontade. Hoje, a neurociência já sabe que isso é um fato e a mielina é o responsável pela construção de um talento, de uma habilidade, porque é ela que agiliza a memorização, é ela que joga para a inconsciência, é ela que faz a gente ficar bom em alguma coisa. Especialmente quando se trata de uma habilidade, de movimentos repetitivos. Você não pode aceitar isso como natural, porque você está literalmente jogando o seu tempo fora. Eu tenho uma frase aqui que eu separei, que eu queria dividir com você, de uma escritora chamada Helena Oliveira, onde ela comenta sobre a mielina. Olha o que ela fala. A fisiologia do talento chama-se mielina. É uma substância neural microscópica que adiciona vastas quantidades de velocidade e de precisão aos nossos movimentos. Eu vou repetir, ela adiciona uma vasta quantidade de velocidade e de precisão aos nossos movimentos e pensamentos. E ela é considerada como o novo cálice sagrado da neurociência, no que respeita a atingir a excelência. A boa notícia é que ela não é geneticamente predestinada, mas ao invés, ela pode ser desenvolvida e está nas nossas mãos saber cultivá-la e fazê-la crescer. Sim, a mielina, ela não está de forma alguma ligada a uma condição genética. Ela é uma ferramenta que o cérebro produz e que a neurociência já sabe que o cérebro produz a vida toda. Você não para de produzir mielina, o cérebro não para de produzir mielina. Então, isso significa que você tem condições de desenvolver habilidades a vida todinha. Você desenvolve pela repetição, por uma prática profunda. Existe um autor chamado Daniel Cowley, que ele tem um livro, O Código do Talento. E ele pesquisou muito essa substância, a mielina, e todo o livro dele vem ao redor dessa importante substância e como ela impacta na construção do talento em diversas e diferentes habilidades, ok? Mas o fato é que ele sempre fala que a mielina, ela demanda uma prática profunda. A gente precisa aprender a praticar de forma profunda. O que é essa prática? Não é apenas repetir, insistir numa atividade, você fala, não desiste, sabe aquela conversa tanto quanto motivacional que a gente escuta, ó, não desiste, continua, você está só começando, o erro é normal. Não é bem isso, nós temos que aprender sim a lidar com o erro, com a frustração do erro que acontece sempre quando nós estamos iniciando o aprendizado de uma nova habilidade, aceitar isso como algo natural e próprio de sair de uma zona de conforto, sim, mas a gente precisa saber como pegar as rédeas desse processo na nossa mão. Nós precisamos saber conduzir o nosso estudo de forma estratégica, saindo do macro para o micro, saindo de uma consciência para uma inconsciência, fazendo o nosso corpo incorporar. É isso mesmo. Fazendo ele não mais refletir, ele simplesmente ser capaz de conseguir coordenar aquilo. E como que ele consegue coordenar aquilo? Quando a gente consegue ter um tipo de estudo que conduz a gente do macro para o micro, onde a gente intensifica, faz uma prática profunda, esmiuçada em cada trechinho que tem ali para a gente aprender, ensinando o nosso corpo a se autocorrigir, a conquistar o movimento correto para executar aquilo. Quando a gente olha para uma música e sabe como ela deve soar, como ela deveria estar, se a gente tem uma referência interna daquilo, você consegue saber e buscar uma movimentação correta para alcançar aquilo. Quando você não sabe, aí você nem percebe que a sua movimentação está errada.
Então, a gente precisa interiorizar essa forma de prática profunda, mais esmiuçada, mais detalhista. Se nós não tivermos isso, dificilmente a gente vai estar tendo um alto aproveitamento do nosso tempo de estudo. E se você está aí me ouvindo agora e pensa, poxa, Dani, muito legal isso. Você sabe, eu tô cada vez mais vendo que eu preciso mudar a minha forma de estudo musical, eu preciso estudar a forma como eu aprendo música, como eu entendo sobre música. E eu tenho comprado cursos, eu tenho comprado livros, eu tenho comprado métodos, eu estou buscando cada vez mais fazer isso. Só que acontece o seguinte, eu compro livros, eu compro métodos, mas eu não consigo fazer nenhum deles. Eu chego uma hora que eu me perco, eu não tenho ajuda para conduzir aqueles estudos musicais. Eu começo super empolgada, eu compro o curso, eu compro o livro, eu estou empolgada, vou começar a estudar. E de repente a minha motivação faz assim, ó. E aí eu só vejo que eu gasto dinheiro. No fim das contas eu vejo que eu gasto dinheiro, já gastei muito dinheiro na minha vida e tô aqui, ó, na mesma situação. Não saio do lugar e o pior, já tendo consciência de que eu tenho que sair. Então, Daiane, eu acho que o caso para mim é começar a aceitar que eu sou assim, porque na verdade eu tenho uma dificuldade pessoal, sabe? Uma dificuldade pessoal de conseguir dar conta, é uma coisa pessoal mesmo, porque eu já sei que eu preciso fazer diferente, mas eu não consigo. Se você está passando por essa situação, se você pensa isso, e olha, essa situação é muito mais comum do que a gente imagina, porque eu tenho certeza que uma boa parcela de pessoas que está aqui assistindo essa aula tem essa história, tem esse histórico de comprar vários e vários cursos, vários e vários métodos, até porque se envolve e aí fica determinado, fica com aquela garra momentânea, aquela motivação momentânea de falar, uau, é isso, eu tenho que ir por esse caminho. Aí vai lá no impulso, compra, mas depois engaveta, não consegue realmente manter a motivação, não consegue percorrer a trilha daquele caminho. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Mas o que acontece com você que passa por isso, e com a maioria das pessoas que passam por isso, se não todas que passam por isso, é que vocês não estão percebendo que, na verdade, vocês estão atravessando a barreira da frustração, que é inerente ao sair de uma zona de conforto. Quando a gente está na zona de conforto, naquilo que a gente sempre faz diariamente, muitas das vezes até a gente sabe que aquela zona de conforto não está trazendo os melhores resultados para nós. Não está. Nós não estamos sempre felizes por estar ali, mas ela é confortável, ela é segura, ainda que ela seja infeliz, mas ela é confortável, a gente se sente protegido. Daí você decide fazer uma coisa nova, porque a angústia também da zona de conforto, chega uma hora que você fala, eu vou mudar, eu vou estudar um caminho novo. E aí você decide fazer isso, mas você não sabe que ao decidir sair da zona de conforto, gente, em qualquer coisa da sua vida, em qualquer área da sua vida e qualquer iniciativa que você tiver, ao sair da zona de conforto, você vai passar pela barreira da frustração. E essa barreira é um turbilhão de sentimentos que você vai vivenciar e vai experimentar. É um turbilhão. É medo, é insegurança, é ansiedade, é resistência, é confusão, é vontade de parar. Por quê? Porque você começa a se deparar com um erro. E nesse processo de se deparar com um erro, você se sente muito bobo. Você começa a sentir que você não sabe fazer aquilo. E ninguém quer se sentir muito bobo. Ninguém gosta de se sentir o tempo todo bobo. E na verdade, é um momento. É um momento de passagem. Mas cada pessoa tem uma duração desse momento de passagem. Cada pessoa tem uma duração. E a gente só entende que passou por isso se a gente persiste. Então eu quero dividir com você a certeza de que essa sensação de que você compra coisa e não faz, então não está rolando para você, na verdade você não está enxergando a barreira de frustração que você está passando por ter decidido sair da zona de conforto, por ter decidido dar um passo. Galera, ninguém está privado disso, vai todo mundo passar por isso. É que alguns reagem melhor e têm um tempo menor para atravessar essa barreira da frustração, enquanto outros têm um tempo maior para atravessar essa barreira da frustração. Eu já falei para vocês que eu saí de um emprego público, que eu era concursada, dava aula concursada, concurso público, efetivada, a maior estabilidade que é possível que se pense em ter, certo?
eu saí desse emprego público, eu parei de dar as minhas aulas particulares no meu estúdio, eu dei uma guinada profissional total na minha carreira, certo? E eu fiz isso o ano passado, quando eu montei o canal, quando eu vim aqui e comecei a compartilhar com vocês coisas que eu sabia que era uma angústia que eu tinha ao estar, de certa forma, presa nessa outra área profissional e não conseguir trazer. E aí eu resolvi dar esse passo e tomei essa decisão. Entrei na zona de desconforto, né? Porque a gente sai da zona de conforto e entra na zona de desconforto. Entrei. Você acha que foi fácil? Você acha que eu não senti medo? Você acha que eu não fiquei confusa? Você acha que eu não pirei? Você acha que eu não resisti? Se eu te falar uma coisa super sincera, eu estava conversando isso com a minha equipe aqui, eu me sinto esse ano, super confiante, super tranquila, mais serena, mais certa da caminhada, do que eu tenho que fazer, de como trabalhar, porque o meu trabalho mudou muito. Antes eu acordava e ia dar aula lá na escola. Eu entrava, era uma aula após a outra, um aluno após o outro, e o meu trabalho era um tanto quanto bem repetitivo. Eu sempre estava focada em cuidar da camada instrumental, da camada musical, mas muito mais da camada instrumental, porque o sistema me colocava para cuidar disso. Então, era um tanto quanto repetitivo, ok? De repente eu me vi numa forma de trabalho onde eu tenho que gerar conteúdo, onde eu tenho que criar o tempo todo, onde a minha criatividade tem que estar sendo o tempo todo assim, ó, estimulada para trazer coisas para vocês. Gente, eu fiz assim, ó, e eu demorei 1 ano para atravessar essa barreira. Hoje eu tô aqui tranquila e tô compartilhando honestamente com vocês isso. Hoje eu tô aqui com muito mais tranquilidade. Isso tudo estava interno. Quem acompanhou tudo isso era o que eu sentia. Era toda a situação de angústia que eu sentia, ninguém acompanhava isso. E claro, minha família. Então, você tem que entender que toda vez que você decide dar um passo além, sair da zona de conforto para alcançar algo que você sabe que você quer, que você acredita que é melhor para você, vai passar por um momento tenso. É inevitável. Ninguém se priva disso. É natural. Você tem que estar preparado. Então, Daniel, compro e nunca faço nada. Você não está enxergando que está passando pela barreira da frustração, não está resiliente para atravessar. Está largando o barco antes de atravessar. Você tem que fortalecer a sua resiliência, manter o foco, reconhece os seus limites ali. Você sabe que até aqui você consegue, isso é um limite para mim hoje, tudo bem. Cada dia você vai um pouquinho melhor, 1% a mais todo dia, em busca da direção do seu método, do seu foco, do seu alvo. Você tem que saber aceitar o momento em que você está e você tem que ir trabalhando para ser 1% melhor a cada dia. Um pouco melhor, não é tudo de um único dia. E você vai aprender a trazer isso para o seu estudo musical também. E a manter o pensamento positivo. E a manter, porque a gente começa a encontrar as dificuldades, você começa a repetir para você aquelas frases derrotistas de, poxa, mas eu não tenho talento mesmo para isso. Oh, meu Deus, acho que o que eu estou fazendo? Não, melhor eu ficar aqui. E aí você começa a se derrotizar. Não, pensamento positivo, aprende a valorizar o teu esforço, o teu pequeno passo daquele dia. Aprende a manter esse foco, porque o que você precisa fazer para dar esse boom, passar por essa zona de conforto aí, aliás, de desconforto, né? Pela barreira da frustração e chegar no momento ideal. Você precisa mudar condutas que você tem até hoje. Como? Que condutas são essas? Separei 6 condutas aqui. Estudar música do começo ao fim, querer estudar ela do começo ao fim, repetir, tentar fazer inteira. Vai, repete, tentar, não rola. Ter esse tipo de estudo papagaio que não prioriza uma organização musical, não rola. Um estudo por repetição e erro. Sair dessa situação de dependência constante do professor para ele te corrigir, ficar esperando uma semana para que ele possa falar se está certo ou não. Não pode ser assim. Você tem que tomar as rédeas do teu aprendizado musical. O seu professor vai ter um conhecimento sempre além, lógico. Ele vai ter uma orientação diferenciada do que você teve, mas você está ali de forma ativa no processo, não passivo, não esperando sempre, não com um cordão umbilical ali para receber tudo.
corta esse cordão umbilical, porque isso vai atrasar o seu estudo musical. Outra coisa, você tem que buscar sempre essa formação musical, da tua habilidade musical, para ser capaz de analisar uma música e desenvolver estratégias de estudo, desenvolver metas de estudo e, por meio dessa análise, atingir um nível interpretativo dessa música, de consciência, de domínio muito maior. Você tem que sair da superfície da execução, sabe? Não tocar, aprendi aqui mais ou menos. Tem que chegar a dominar para valer a música, ela tem que estar inconsciente com alto nível de domínio. E, por último, parar de focar só no seu estudo técnico. O estudo técnico é uma das camadas musicais que a gente deve trabalhar, não é a única. Se você foca só nela, você vai ficar sempre com lacunas na sua formação musical. Precisa nutrir a habilidade musical para que a gente flua e vá de uma vez, ok? Pensa nisso, porque assim você vai começar a mudar essa realidade de um dia é legal meu estudo e um dia mais ou menos. Tem que ser legal, tem que ser proveitoso todos os dias. Não importa o tamanho do passo que você está dando, tem que ter um passo para frente. Tá bom? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo aqui. Já deixa o seu like se curtiu, deixa o seu comentário aí embaixo. Eu quero saber se você está atravessando essa zona de frustração, essa zona de desconforto por estar saindo, se você tem essa experiência de comprar vários cursos, vários livros e não conseguir nunca mudar a tua realidade, se você tem essa necessidade de uma melhor organização pessoal, de gerenciar o seu tempo, de uma organização musical, de aprender a mudar a sua forma de estudo, nutrindo as outras camadas musicais, deixa aí nos comentários, porque eu quero ver o que você tá passando nesse momento. Porque ao dividir comigo, você vai tomando consciência do momento em que você está, você vai buscando soluções e essas soluções vão aparecendo, porque eu vou te trazendo e porque você vai se abrindo para que o universo te mostre essas soluções, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário, porque eu quero ver. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, salva esse vídeo se você já quiser salvar para assistir em outros momentos, porque a gente se encontra nos próximos bate-papos aqui, viu? Muito obrigada pela sua presença, hein?